Hoje a gente vai começar uma série que eu não sei quando ela acaba, mas quem sabe a gente consegue emendar um no outro bem rapidinho. É uma série de duelos. Livro de hoje, o duelo Giacomo Casanova. Sim, esse Casanova que você está pensando. Exatamente este cara, o famoso mulherengo, né? Imagina você ser tão mulherengo que as pessoas dão o seu nome para qualquer mulherengo a partir de você, cara. Imagina isso. Imagina. Enfim, Giacomo Casanova é um aventureiro do século XVIII. Sempre confundo essas coisas do século, cara. 1700 e tal, século XVIII. Ele é um cara do século XVIII que foi um aventureiro. Então, assim, ele ia de lugar em lugar, trabalhava um pouco para os reis e para os príncipes, para a nobreza local. Daí esses caras financiavam um pouco das aventuras dele. Ele viajava para um lugar, viajava para o outro. Teve muitos romances, como a mítica que o precede nos conta, e viveu muitas aventuras. Então, assim, ele é, acima de tudo, um cara aventureiro. Este livro aqui, O Duelo, que foi lançado pela Grua, já faz um tempo. O Lucas veio me corrigir porque eu falei no livro na resenha do Michael Kohlhaas que era um lançamento da Grua. Eu falei que era um lançamento no sentido que foi lançado pela Grua, mas não que está sendo lançado nesse momento. Já foi lançado faz um tempo. E eu pretendo fazer aqui uma série de vídeos de resenha de livros dessa coleção da Grua, que é a Arte da Novela, que se chama O Duelo, porque eles têm 4. Na verdade, a Arte da Novela é uma coleção da Melville House, que publica livros nos Estados Unidos, esses clássicos, e a coleção completa, na verdade, são 5 livros que se chamam O Duelo. Então é O Duelo do Casanova, O Duelo do Heinrich von Kleist, que a gente já resenhou o Michael Kohlhaas aqui, O Duelo do Tchekhov e o duelo do Conrad, tá? A eles se somam o duelo do Kuprin, tá? O cara que escreveu o Bracelete de Granadas, né? Caso vocês não tenham lido ainda, pelo amor de Deus, vão ler Kuprin. Se vocês quiserem ler tipo uma bela história de exército e etc. da literatura russa, esse é o livro para vocês lerem. De qualquer forma, vamos começar então pelo duelo do Giacomo Casanova, que é uma história muito simples e muito curta, como vocês podem ver até pelo tamanho do livro, mas que é cheio de parada. 84 páginas apenas. E a história é muito simples. O protagonista desse livro é um veneziano inominado, mas que o narrador aponta e dá uma piscadela para o leitor para falar que é o próprio autor, né, o Giacomo Casanova. Né? O Casanova ele não é muito conhecido pelas ficções dele, ele é mais conhecido pelos relatos biográficos dele. Parece que ele tem uma coleçãozinha que é tipo pá, né? Assim, é do tamanho de uma estante, as memórias do cara, mas em meio a algumas coisas ele escreveu algumas ficções, essa é uma delas. Então esse veneziano ele está viajando por aí, ele chega até a Polônia, em Varsóvia, ele está ali com os reis e umas majestades ali polacas e russas e etc. E aí um belo dia ele está numa festinha que está tendo uma dançarina lá, também veneziana, e ele não vai lá e não bate palma para ela, ele bate palma para uma outra, que é uma ucraniana, não sei o quê, e tem lá um póstoli, que é uma espécie de... Aqui ele chama de mordomo-mor, mas é um cara que faz algumas atividades aí, é como tipo um, sei lá, um ministro da Casa Civil aí, da nobreza, né? Que chega para ele e fala assim, ô, você tá falando aí com essa mulher aí, você gosta dela? Porque eu gosto dela e não gosto de concorrência. Aí o cara fala, pô, gosto. Ele nem gostava, ele tava só de sacanagem. Aí eu, então beleza, então vamos pro duelo então, porque não gosto dessa parada não. Aí, não, antes disso ele fala assim, não, eu quero ela pra mim, você pode sair fora aí, pode dar ela pra mim. Aí o cara fala assim, como não, né, já que você quer, não sei o que, o cara dá uma zoada nele assim, pega aí e tal, vai, todo assunto, não sei o que, o cara dá uma desneiada. Daí ele fala assim, sabia que você era covarde, não sei o que, eu falo, cara, peraí, o que você falou, meu irmão? Aí o cara fala assim, não, eu chamei você de covarde e tal. Então beleza, então vamos pro duelo. Então eles armam um duelo. E aí acontece uma coisa que é muito distante aí pra gente, né? Que foi o principal sentimento que eu tive lendo esse livro, que é o seguinte: os duelos já estão na ilegalidade nessa época, no século XVIII, né? Tava dando muita morte, muita briga na rua, a galera tava, enfim, né? Então tava proibido, mas tinha uma certa conivência, sabe, social. Tipo você
dirigir doidão de vinho na Serra Gaúcha, assim, né? Tipo, não é que o policial vai te parar e vai fazer teste do bafômetro na Serra Gaúcha, porque senão acabou a Serra Gaúcha, sacou? Mas assim, né? Tem uma certa conivência, mas não pode. Né? Não pode. Então eles armam lá um lugar meio ermo e etc. E eles ficam trocando umas cartinhas, umas missivas. E rola todo um código de honra de cavaleiro. De que a partir do momento que eles topam o duelo, porque o duelo é uma forma de antigamente de reparar, né, ou restaurar honras feridas, né, enfim, reputações e etc. Né? Então você era ofendido, você resolvia, você restaurava a sua honra diante dos olhos da sociedade num duelo. Né? Por exemplo, mal comparando, né? Se você chega em casa e flagra sua mulher na cama com outro cara, você pode achar outro corno e fazer uma dupla sertaneja com ele, ou você pode matar o brother, né? Na peixeira, que é como fazem lá na Terra do Elias. O duelo é mais ou menos isso, né? Quer dizer, é a forma do cara fazer, pô, o cara ali foi chamado de corno. Assim, então, mas pelo menos eu matei o cara na peixeira. Ah, não, então, sei lá, então beleza. Mas tinha essa coisa de você, crime de honra, né? Tinha uma tipificação dessa que era um atenuante. Eu não lembro direito como é que funciona a história. Mas basicamente o duelo é isso. Os caras, então, a partir do momento que eles topam o duelo, eles começam a se tratar muito bem, com uma cortesia quase desmedida, assim, assim, ó, meu grande senhor, não, por favor, você primeiro, não, então, nossa, não sei o quê, nossa, que bom que a gente vai duelar, que alegria que você me deu, que prazer você me dá de poder ter essa oportunidade de fazer um duelo, não sei o que, etc. Então, basicamente, essa é a história, tá? Então, assim, tem a história antes do duelo, que é essa, e tem a história depois do duelo, né? Que aí acontece o duelo, eles vão fazer um duelo, assim, num lugar meio ermo, e o veneziano, ele dá um tiro lá que, pô, acerta o maluco num lugar muito bom, assim, acerta aqui, sai aqui na diagonal, não pega em nada que importa, e o brother fica bem, né? E o veneziano toma um tiro na mão aí e fica meio destroçado. Pá. Depois que acontece o duelo, o drama se desenrola com relação às consequências do duelo. Então, assim, o cara tem que ir lá pedir perdão pro padre, pro rei, pra todo mundo por ele ter feito o duelo. E aí tem que tratar dos ferimentos de um e de outro, daí os médicos olham pra mão do cara e falam, meu irmão, vamos ter que amputar essa mão aí, que vai gangrenar esse negócio. O cara vai gangrenar não vai amputar a mão nenhuma, não sei o que. Não, mas aí se gangrenar, a gente vai ter que amputar o braço. Vai, beleza, amputa o braço aí se for o caso, porque daí eu não vou saber o que eu vou fazer com um braço só sem mão, né? Só com um cotoquinho. Amputa o braço direito. E aí não acontece nada, o cara não tem o braço gangrenado e etc. E aí eles ficam super amigos depois do duelo, assim, eles ficam lá visitando pra ver como é que tá a saúde um do outro e etc. E esse é o episódio, né? A historinha acaba, beleza, tá? Que contei basicamente o livro inteiro pra vocês, porque são 84 páginas, mas lê-lo não vai tirar a graça de saber essa surpresa, porque ele é um livro que fornece aqui uma espécie de vislumbre que a gente possa ter sobre uma ideia de honra e de hombridade e de cavalheirismo que está perdido para a gente. Muitos críticos elogiam, inclusive, os textos do Casanova como os grandes testemunhos sociais de uma época, né? Então, assim, a maior parte das pesquisas que as pessoas querem fazer com relação aos costumes do século XVIII, alguma coisa sempre vai estar ali no Casanova, porque ele é um cara que registrou muita coisa. Uma dessas coisas que está aqui nesse pequeno livrinho, nessa novelinha, é justamente esse sentimento esquisito de você ter uma reverência quase que fraternal por um cara que você marcou de matar dali a 5 minutos, entendeu? E eu fiquei lendo isso assim, fiquei pensando, cara, esse é um negócio que não me alcança mais, assim, eu consigo entender o que ele está dizendo, eu consigo concatenar toda a situação, mas eu não consigo acessar esse sentimento lendo ele aqui, assim, é uma coisa que por mais que ele explique, por mais que ele tente, ele já é uma coisa que já está tão distante, culturalmente falando, que não me chega, né? Não acesso ele por completo. Mas é muito interessante ainda assim tentar conhecer e tentar entender o que é esse sentimento de honra ferida e honra restaurada por meio de 5 minutinhos de trocação de tiro, né? É um negócio assim meio esquisito para dizer o mínimo, mas como a gente vai ler ainda mais outros 3 livros com a mesma temática, talvez ao final dessa série eu já esteja completamente imbuído desse sentimento de cavalheiresco de não, cara,
Só o duelo constrói caráter, etc. Né? É uma coisa que eu não tenho aqui. Um elemento que eu achei muito interessante dessa leitura foi uma questão da comida, cara. Como a comida ela entra aqui de uma maneira quase que colateral dos eventos que se passam. Porque eu ainda não entendi direito o que ele quis fazer com isso, para ser bem sincero. Mas, por exemplo, quando o cara vai, assim, quando o Postoli vai na casa do veneziano e fala assim, olha aqui, recebi aqui tua carta dizendo que você aceita duelar comigo. Só que você marcou para amanhã, vamos hoje. Você tá fazendo o quê? Eu tô livre já, aqui, eu tô pronto. E aí o veneziano fala assim, cara, eu não posso, porque eu acabei de tomar remédio, tô com remédio na barriga, não tô podendo, comi agora. O cara fala assim, não, mas comer não tem problema, comer, só comeu. Vamos lá, cara, pô, qual é? O cara fala assim, cara, a gente já marcou o horário, vamos deixar para amanhã. E ele fala, cara, você vai fazer essa desfeita para mim? Daí o cara fala assim, não, eu vou fazer desfeita. Não disse que eu vou fazer desfeita. Não, vamos lá. Então vamos lá, vou pegar aqui. Aí você falou que eu podia escolher arma, né? Eu quero espada então, vamos na espada. O cara fala, pô, espada não, cara. Pô, vamos na arminha. A minha é tão mais legal. Porque espada eu não sei, né, cara? Vai que você, pô, treinou aí com o Hattori Hanzo e eu não tô sabendo. Eu quero assim, não, eu não treinei com ninguém, cara. Eu disse, pô, pode ter minha palavra de honra aí com isso. Eu disse, não, mas eu não sei, não confio. Vamos na arma. Eu disse, pô, mas você disse que eu podia escolher. Eu disse, pô, mas eu tô falando, eu tô pedindo pra você. Você vai fazer essa desfeita pra mim? Eu disse, não, eu vou fazer desfeita. Vamos na arma então. E daí quando eles vão pro duelo, o brother acerta esse tiro e tem toda uma descrição de como é que o tiro entra e sai, e ele fala que o tiro só entrou e saiu e não pegou nenhum algo vital porque o Postoli estava de barriga vazia. Se ele tivesse barriga cheia, tá inchado aqui o estômago, ia ter pegado no algo capaz do maluco ficar ali sangrando 3 dias e morrer. Não foi isso que aconteceu. O veneziano, quando toma o tiro na mão, ele vai ver um médico e a primeira coisa que o médico fala pra ele é assim, olha só, você não pode comer agora porque... E aí ele fala um ditado latino aqui, em latim. Vulnerati famine crucientur. Os feridos devem sofrer as aflições da fome. Tem alguma adição para isso? Eu não faço ideia de por que isso é uma coisa importante, né? Eu acho que isso está entre várias coisas que estão perdidas aí pra gente na modernidade. Mas assim, o cara tem que não pode comer enquanto ele está se recuperando do tiro. Então, assim, tem um certo comentário de comensalismo ali e costume. Você imagina que o cara tomou um tiro ainda de comer e falou assim, viu? Foi a comida que matou. Pois é, enfim. Falei pra não comer batata. Não sei, né, cara? Deve ser isso, né? O cara não achar que não morreu por causa da comida, enfim. Mas, de fato, isso é uma questão no livro, assim. O cara recusou o duelo porque ele tava com remédio na barriga. Falei, acabei de tomar um remédio, cara. Não posso duelar agora. Né? Então, assim, parece até meio engraçado isso falando, mas, assim, a parada é tratada com uma gravidade muito impressionante nesse livro. Então, assim, de novo, né? Uma série de elementos e de características, né, que daquela época que estão perdidas pra gente, né, ou perdidas pra mim, pelo menos, que não sou muito versado nessa época. Se alguém aqui nos comentários quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Mas, acima de tudo, cara, é uma história assim, muito divertida, porque o Casanova trata essa coisa de uma forma muito divertida. Porque isso aqui realmente aconteceu com ele, foi uma história real. Ele realmente teve um duelo dessa natureza. Daí de lá ele saiu, foi para outro lugar e etc. Então é só um episódiozinho banal na vida dele para mostrar como ele era um cara aventureiro, como ele é um cara cheio das histórias para contar e etc. Mas é um episódio em que você tem uma série de vislumbres, né, de uma sociedade e da maneira como ela se organiza na alta corte e desses códigos de honra que ainda não estavam perdidos, embora o duelo em si já estivesse na ilegalidade. Deixa o negócio super gostoso de ler, porque não existe uma gravidade e uma dramaticidade muito séria nele. É uma historinha. Muito engraçado porque o narrador dessa história é um cara em primeira pessoa, mas ele não diz quem ele não se revela, ele só diz, eu tava ali no palácio e eu vi, não sei o quê. E ele mesmo só dá mostras de que ele é o narrador presente, não o narrador onisciente, em 2 páginas, assim, muito de relance. Então a gente não sabe, né? Se o Casanova, tipo, o Casanova falando dele mesmo, assim, observando ele mesmo e narrando, tipo naquele filme do Chorão, que o Marcelo Nova faz a consciência do magnata, né? Ele fala lá do Chorão, olha lá, né? O magnata ainda, não sei o quê. Ou, né? Não era o Chorão, né? Era o. Como é que é? O Paulinho Vilhena, né, cara? Ou o Dado Dolabella. Não sei, esses caras que batem a mesma cara, né? Esses caras da Globo.
em todo caso. É uma narrativa que está inserida ali, mas também não está, porque ele acessa muitas coisas que estão fora do olhar de um observador, né, que não poderia documentar tudo isso com esse grau de precisão, a menos que fosse o próprio Casanova. Então é isso. O primeiro dos duelos está aqui devidamente resenhado, uma história super divertida, cara, simpaticíssima. Para quem quiser ler essa série comigo, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ler este, depois agora, logo em seguida, a gente vai ler o do Von Kleist, que é muito curtinho também, acho que é menor do que esse ainda, deve ter 60 páginas. E depois a gente vai ler o do Conrad e depois o do Chekhov. E aí, quem sabe, meu amigo Carlos Eduardo Magalhães, editor da GRU, até lá já não lança o do Kuprin pra gente já emendar nessa série também. Só uma ideia, viu, Edu? Não precisa ouvir, mas se ouvir a gente vibra de emoção também. Beleza, galera? Então é isso. Se inscreva no canal, dá um joia, ajuda a gente lá no Catarse como sempre. Comenta o que vocês quiserem. Um abraço e tchau. Represent M-I-A-M-I. Drive like a semi. Am I just another brother like a lover like am I? Think not, blink not to drink. I don't need you drunk or